A fase 1, como nós vimos, é uma fase, na busca para a quebra zero, é uma fase de estabilizar o MTBF. Né? E sendo assim, a gente precisa enxergar qual é o número de falhas, a frequência de falhas na base de tempo. E quando nós temos um sistema degradado, um sistema que está deteriorado, que tem alguns elementos fora das suas condições básicas, nós vamos ter um comportamento da curva de falhas mais ou menos dessa ordem, onde o processo de falhas, né, a incidência de falhas ocorre a qualquer tempo, desde o tempo zero, a partir do momento em que eu coloco a máquina para operar, até um tempo t qualquer. Então, a falha, ela está acontecendo, e essa curva representa a incidência de falhas desse ativo. A falha está acontecendo a qualquer tempo. Ou seja, é um processo de falha aleatório. Se dentro desse processo de falha, onde o meu equipamento sofre ou está sofrendo uma deterioração das suas condições, eu tenho um intervalo de manutenção preventiva estabelecido, qualquer que seja ele, invariavelmente, esse intervalo de tempo para a intervenção da prevenção vai estar em uma zona onde a falha vai acontecer. Ou seja, nessa zona que está aqui achureada de verde, a falha provavelmente vai acontecer. E se existe a probabilidade, é sinal que ela realmente vai se manifestar. Então, eu vou fazer uma intervenção no meu ativo fora do tempo previsto no meu plano de intervenção preventiva. E nós sabemos bem as consequências que isso nos traz, né? Ou seja, todo um processo de atropelo, tanto da rotina de execução, quanto do segmento daquilo que está previsto nos nossos planos de manutenção. E, obviamente, o impacto natural no custeio dessas atividades, né? Então, isso é extremamente relevante. Ou seja, conviver com um cenário como esse, dessa curva, é um cenário que nos leva totalmente a um processo aleatório, em que invariavelmente, de falhas, aleatório de falhas, e que invariavelmente vai fazer com que os nossos intervalos de preventiva não sejam seguidos. Então, o que é que eu tenho que fazer nessa primeira fase, nessa busca da estabilidade do MTBF? Eu tenho que fazer com que esta curva da probabilidade da falha acontecer, ela seja uma curva achatada, né? Uma curva que diminua essa amplitude, né? Então, eu tenho que caminhar em algo que me leve deste cenário a um cenário onde, através de algumas atividades, eu migre deste processo de falha aleatória para um processo onde o intervalo de falhas aconteça, mesmo que, olha só, mesmo que ele tenha uma incidência maior, mas ele já começa a me oferecer uma certa estabilidade. E se isso é verdade, eu consigo ter previsibilidade. E é aí que a gente consegue começar a ter controle da situação. A gente consegue a ter gestão dos ativos e estabelecer elementos interessantes que proporcionem o estabelecimento de um novo cenário, onde o meu intervalo, através dessa migração da realidade do meu ativo, eu consiga estabelecer um novo intervalo de preventiva, né, saindo daquele intervalo anterior, que não era cumprido invariavelmente, para um novo intervalo qualquer, mesmo que ele ainda represente, por conta das condições presentes no meu ativo, ele ainda apresente a possibilidade de não ser cumprido. Mas olha só quanto tempo de confiança eu consegui garantir
por sair de um processo aleatório para um processo mais previsível. Ou seja, ao longo deste tempo T1 aqui, eu não vou ter a falha acontecendo. E isso só vai ser possível, gente, ou seja, todo esse tempo aqui, ó, sem a falha acontecer, porque eu eliminei aquilo que nós chamamos de deterioração forçada dos meus equipamentos. Se eu não tivesse caminhado nesta direção, ou seja, desenvolvendo atividades de manutenção autônoma e planejada para eliminar a deterioração forçada, a minha falha continuaria sendo aleatória. E sendo aleatória, eu não conseguiria estabelecer uma previsibilidade dessa falha se manifestar. Ou seja, eu continuaria sofrendo, tentando cumprir com o intervalo da preventiva sem conseguir. Então, para que eu estabeleça um freio nesse cenário, é fundamental que eu restaure a deterioração forçada. Então, isso é de extrema importância nessa nossa caminhada, e é o primeiro passo. Está na fase 1. Tá? Então, nós temos aqui uma pergunta do nosso amigo Gildeão. Um abraço, Gildeão, meu amigo. Muito tempo que a gente não se vê, mas aí é das antigas, vamos dizer assim, né? Trabalhou com a gente aí em outras paradas. E Gildeão pergunta, boa noite, estabilizar o MTBF. É correto afirmar que referente à saída de falhas rotineiras aleatórias para falhas esporádicas, isso é certo? Olha só, Gildeão, as falhas esporádicas, nós colocamos elas dentro do mesmo pacote das falhas rotineiras. Né? O que não é rotineiro são aquelas que nós chamamos de falhas ínfimas ou falhas crônicas, que, no fundo, são a base para que essas falhas esporádicas se manifestem. O que significa estabilizar o MTBF é justamente nós trabalharmos para eliminar as falhas crônicas ou perdas crônicas. O universo do TPM traz isso com muita potência, né, com muita realidade para a gente. E é isso que está dentro desse processo de eliminação da deterioração forçada. Então, na medida em que eu caminho na restauração das condições da máquina e mantenho essas condições restauradas, eu vou, como consequência, ter uma maior estabilidade do meu MTBF. O que significa que a frequência de falhas vai ser muito menor do que a que era antes. E oferecendo para mim um tempo de previsibilidade tal, que é este tempo até o início da curva azul, que é um tempo onde a falha não se manifesta mais. Se isso é verdade, eu posso estabelecer um intervalo de intervenção preventiva confiável, mesmo que eu ainda tenha algum nível de dúvidas e que essa zona da probabilidade de falha acontecer ainda exista, mas em uma magnitude muito inferior à que acontecia anteriormente. Então, isso é uma virada de página significativa. Não quer dizer, obviamente, que nós resolvemos o nosso problema.